Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Cajuru em Prosa. Hoje nós temos aqui um cheiro feminino, um cheiro de mulher, que é a escritora Vera Lúcia. Ela vai se apresentar, mas antes tem aquele pedido, deixe o seu like, se inscreva e comente, porque esses comentários eles ajudam a gente a acertar aqui os ponteiros. Agora que a gente está iniciando a segunda temporada do nosso podcast, estamos começando assim, bombando, trazendo sempre um convidado diferente. E espero sempre que você goste. Vai lá, dá o like, comente também se não gostar, não tem problema, pode dar o dislike. Então vamos lá, Vera? Eu estou aqui com a Vera Lúcia Gonçalves, que é escritora, terapeuta. Ela vai falar mais coisas, eu sei que ela tem mais... nós comentamos sobre você, Vera, aqui quando o Marcus veio também, é uma pessoa do teatro, viu? É cheia de dons, de talentos. Vera, se apresente um pouco para a gente começar esse nosso bate-papo aqui no nosso podcast. Ô Charles, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, mandar um alô, um abraço para todo mundo que estiver aí acompanhando a gente. E se eu pudesse me definir, seria vida, arte e coragem. Por quê? Tudo que envolve a arte é uma paixão minha. Tudo que está relacionado à música, a teatro, à dança, à literatura, é uma paixão que eu trago comigo desde criança. A literatura, por exemplo, escrever é como se fizesse parte de mim. Eu falo que eu não crio textos, eu apenas coloco no papel aquilo que já está pronto dentro de mim. As minhas poesias, os meus textos, é como se já estivessem prontos, eu simplesmente pego um papel e coloco ali. Não é algo que eu projeto, que eu pense para poder fazer, é como se já estivesse pronto, eu simplesmente transcrevo. A Vera, vou deixar você falar, a Vera fez parte dos escritores na escola, e ela sempre contou lá, e os meninos ficaram encantados com a história de quando ela começou a escrever, de toda a trajetória, de como é que ela era, e muitos meninos se identificaram ali com a sua história, viu? Esses dias foi ontem, eu não falei nada foi tão engraçado, né? Quando você está no clima de receber uma pessoa aqui no programa, veio um comentário assim. Teve um menino... energia. Eu acredito demais nisso. A energia puxa. Aí o menino falou assim, Charles, como é que é o nome daquela moça que veio aqui, que contou uma história para nós? Eu falei, mas o Augusto, foram duas. Uma foi que um dia antes tinha ido a Neuza Cristina e a Renata. Depois foi você. Depois você foi lá e contou. Não, uma moça loira e tal, contou a história de que perdeu o ônibus e tal. E ficaram para trás. Falei, tá vendo? Tá vendo? Os meninos gravaram essa história sua. É verdade. É porque eu, quando adolescente, até ali uns 17, 19, 20 anos, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Muito calada, muito na minha. Aí se perguntasse, é timidez? Não era timidez. Não era algo assim que falar, eu tinha vergonha de conversar. Era uma dificuldade que eu tinha, era um bloqueio que eu tinha. Inclusive, esse é um dos motivos que eu busquei desde cedo a terapia, o lado de entender como que funciona o cérebro da gente, como que funcionam as emoções, os bloqueios emocionais. Então, desde cedo, eu venho por esse caminho também, buscando esse conhecimento. Porque eu tinha um bloqueio muito forte de comunicação. O que eu contei na turma aquele dia foi que algumas vezes, às vezes as pessoas me paravam na rua, chegavam perto de mim, me perguntavam, pediam informação. Oi, onde é a loja do fulano, por exemplo? Eu virava as costas e saía embora e não respondia. Eu tinha uma dificuldade de comunicação muito grande mesmo. E sabe o que é você sentir a pessoa errada na hora errada, do jeito errado, sabe? Mais errado do mundo. Eu era esse tipo de pessoa. Mas desde cedo, então assim, escrever, desde que eu me entendo, que eu aprendi a escrever, eu escrevia frase pequenininha, texto. Então eu acho que a escrita, ela veio também como uma forma de me acompanhar nessas dificuldades que eu tinha enquanto adolescente, sabe?
E você falou que teve um professor, foi um professor ou uma professora que viu seus textos? Não, menina, você escreve bem. Foi uma professora. Quando eu estava na 7ª série, a Irene, a professora Irene, ela é irmã da Efigênia. Ela, infelizmente, ela não está mais, daqui de Cajuru. De Cabo Cajuru. Ela, assim, um dia, ela dava aula de português para mim, um dia ela dando aula e eu sentava na penúltima carteira na fileira do canto, assim, da parede. Então, eu sentava lá no fundo, aí eu fiz um texto, fiz uma poesia, e ela explicando matéria, e ela, como ela viu que eu não estava prestando, a sala toda quietinha, caladinha, prestando atenção, aí ela viu que eu não estava prestando atenção, e eu sempre fui uma boa aluna, sabe? Aí ela chegou perto de mim e falou assim, uai, Vera Lúcia. Inclusive, assim, acho que é uma das poucas pessoas que me chamava pelos 2 nomes, Vera Lúcia, que a maioria é Vera, Verinha. Então, ela falou assim, você não tá prestando atenção na aula, eu tô vendo que você está interdita, e o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estava escrevendo um texto. Ela falou, deixa eu ver. Pegou o caderno, leu, ela falou, nossa, que texto mais lindo, você escreve muito? Eu falei, escrevo. Tenho vários textos assim. Aí, o que ela fez? Ela contou para a escola inteira que eu escrevia, sabe? Eu lembro que ela levou um texto para a gente estudar, O Azulão e os Pardais. Texto seu? Não, é um texto... Ela levou um texto, não me lembro o autor. Eu sei que o nome do texto é O Azulão e os Pardais. E ela me comparando, assim, diante das turmas que ela fez o texto, como se eu fosse o azulão. Porque eu não sei se você conhece de azulão e de pardais, o azulão é um que voa mais alto, né? Então, assim, aquilo ali, para mim, aí todo mundo, a escola inteira começou a me procurar, querendo ver meus textos, que ela tinha falado muito bem. Então, assim, ela foi a pessoa que mais me incentivou no começo, sabe? Que deu o chute inicial, assim. Foi ela que me impulsionou primeiro. Aí, quando eu passei para a 8ª série, ela já não deu aula para mim, mas ela foi com o professor Oswaldo. Ah, tá. Aí o professor Oswaldo passou a me empurrar também. Você estudava aqui no Padre João? No Padre João. Aí foram os 2, assim, que no começo, né, que mais me incentivaram. Inclusive, quando eu fiz sistema de informação, o professor Oswaldo me xingou demais. Você devia fazer letras, você não acha que você está fazendo errado, não? Sabe? E ele, os 2 me incentivaram muito. Então, assim, são pessoas que eu admiro muito, sempre admirei muito e tenho muito carinho por eles. Ô Vera, eu estou vendo você falar aqui, eu fico, assim, meu olho até brilha quando eu vejo um menino escrevendo e tal. Eu me coloquei no lugar dessa professora aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui que se eu não fizer agora... eu não quero esquecer também não, viu? Teatro, como foi comentando, você com essa timidez, com essa trava toda, mas o teatro foi depois, na hora que você conseguiu vencer, ou o teatro foi tipo uma terapia? Não, o que acontece, Charles? Eu tive toda essa dificuldade. Aí eu comecei a participar. Eu dava catecismo, eu participava das missas. Aí eu fui convidada a participar uma vez de um retiro na Serra da Piedade. FIJ, Formação Integral do Jovem. Foi o primeiro retiro que teve. Então, nesse retiro aconteceu assim um evento muito, muito forte, porque quando eu cheguei lá eram só jovens. E quando eu cheguei, eles me colocaram sozinha num quarto enorme, com 2 beliches, cama, banheiro, um quarto enorme. E na hora que eu passei na porta de todos os outros quartos, eram quartos pequenos, cheios de gente. E você sozinha num quarto? E eu sozinha num quarto enorme. Eu falo assim, desde quando eu fui para esse retiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Na época eu trabalhava, meu salário mensal era R$383. Você já está falando de década de 80, 90? 90 e alguma coisa. Aí o que acontece? Quando eu fui convidada para ir, esse retiro era na Serra da Piedade, na Casa das Irmãs lá. Era sexta, sábado e domingo. Meu salário era R$387. O valor do retiro era R$900. Só o retiro, fora passagem e tudo. Então, eu não tinha condição para ir.
Mas sabe quando você sente dentro de você assim, uma vontade muito grande de mudar e você sente que você precisa mudar de alguma forma? Eu lembro que eu trabalhava em Divinópolis de costureira. Eu passei no santuário no dia que a menina me cercou na rua, na Goiás, ela me cercou e falou: o curso é R$900. Até cochichou no meu ouvido. Aí eu falei: não, desse valor eu não posso pagar. E eram 2 vagas para a diocese inteira. E eu fui uma das convidadas a participar desse retiro, só para você ver como que Deus age nas coisas. Acredito demais. Aí eu falei: não, nesse valor eu não tenho condição. Era eu e o Adriano. O Adriano, ele é casado hoje com a Marília, prima da Carmen Rita, do Kenderson. Sei. O filha do Toy Maia. Pois é, o filho da Carmen Rita eu trabalhei com a Carmen Rita aluno aqui na... seu, né? É aluno meu, trabalhei com ela aqui na MAF. Então, nós 2 fomos convidados a fazer. Aí quem me trouxe a notícia do valor foi a Marília, né? Hoje esposa dele. Aí eu falei: não, esse valor não dá. Não, mas se for isso, nem ele não vai. Eu lembro que eu passei no santuário, eu olhei sempre pro sacrário, eu falei: ô Senhor, você sabe o quanto eu queria ir nesse retiro? Eu não sei porquê, mas eu sinto que eu vou encontrar a resposta que eu preciso. Se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Sei que o Senhor vai dar um jeito. Agora, se não quiser, condição de pagar eu não tenho. O Senhor sabe que eu quero ir, mas eu não tenho condição de pagar. Uma semana depois, eu descia no Goiás, na mesma altura ali, que eu trabalhava na Pernambuco, lá em cima. Então, eu vinha pela Goiás, descia pela Goiás, que eu pegava o ônibus de volta na Goiás, perto da Líder, em frente à Líder. Aí, ela me gritou lá do outro lado da rua: ô Vera, peraí. Aí, atravessou a rua e ela virou para mim e falou assim: se for para você pagar a passagem para você ir para o retiro, você tem dinheiro? Eu falei assim: para passagem eu tenho. Não, menina, então pode fazer as malas que a diocese vai pagar o retiro para você. Poxa... Aí, Charles, eu fui para esse retiro. Durante a noite, no sábado, de sábado para domingo, de madrugada, eu sempre fui uma pessoa que, se você chegasse na porta do meu quarto e falasse: Vera, ou se você falasse qualquer coisa, eu acordava de imediato, porque eu tinha um sono muito leve. Esse dia, no sábado, a gente terminou as palestras por volta de 10h30, mais ou menos. Entrei para o quarto, tomei um banho, deitei. Quando foi no outro dia de manhã, saíram batendo sino de manhã, acordou todo mundo, saí, fui, tomei café, irmão, alvoroço ali, né? Todo mundo comentando. Fomos para a sala de palestra e todo mundo conversando e contando casos, e eu boiando. Tô assim: gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí uma das meninas da organização chegou perto de mim e falou assim: menina, mas tu tem um sono pesado, hein? Eu falei: como assim? Ela falou assim: nós saímos nos corredores, tocando violão, fazendo batucada, tocando sino, batemos na porta do seu quarto, te chamamos e você não acordou. A sua porta era a única que estava trancada. E você não acordou. Eu fui para esse retiro, peguei o ônibus em Divinópolis, fomos para a rodoviária, eles pegaram a gente e levaram para a Serra da Piedade. Levaram a gente de volta na rodoviária, peguei o ônibus e desci em Divinópolis. Quando eu desci em Divinópolis, eu era outra pessoa. Eu não era a mesma pessoa que eu fui. Atrás. Porque caiu a ficha e eu pensei, a ficha caiu, o que foi que eu senti? Não são as pessoas que não se aproximam de você. Não são as pessoas que não te procuram. É você que vive trancada. Foi você que trancou a porta. Foi você que trancou a porta. Então, abre a porta. E sabe o que é você, assim... É meio que você jogar água no fogo e o fogo apagar. Eu realmente voltei diferente. E desde aquela época, Charles, eu senti assim que Deus tinha um propósito para mim. Aquela dificuldade que eu tinha de comunicação era onde eu deveria começar a ajudar as pessoas. E a partir daí foi que eu comecei a buscar, a querer ajudar as pessoas. Daí o que acontece? Você falou do teatro, né? O Grupo Nascente fui eu que fundei. Eu não sei se você sabe, eu fundei e coordenei ele 10 anos. Você comentou lá na 10 sala. anos. Então, como que surgiu o Nascente? O Nascente, quando o padre José Raimundo ele veio para cá, ele falou assim: gente, Cajuru não tem nada para o jovem nas férias. Vamos fazer um evento para os jovens nas férias? O primeiro Festa Jovem. Eu escrevi um texto, nós ensaiamos
e eu fiz o papel principal da peça. Uhum. Então, assim, surgiu dali. Aí, a partir dali, eu tive a ideia de pegar os meus textos, as minhas poesias, e comecei a montar peças. Apresentava nas barraquinhas de Nossa Senhora do Carmo, apresentamos na escola, e surgiu daí. E por que nascente? Porque era no Junto e Vamos, no começo. Tá. No começo. Então, quando a gente foi apresentar num evento que teve na Aquários no final de ano, eles tinham que ter um nome, e o grupo não tinha um nome. Uhum. Aí eu peguei e dei o nome, Nascente. Por quê? As pessoas sempre estavam passando. Uhum. É tipo a nascente do rio, a água que vem nunca é a mesma. Então, se renovava. Assim, a maioria das vezes era eu que estava sempre ali. As pessoas algumas pessoas começaram a caminhar junto comigo, eu ia participar dessas peças. Quem no começo do Nascente? Tinha muita gente. Fizeram um barulho bom aqui, né? O André, que o pessoal chama ele de Saborosa, hoje ele mora em Portugal. Trabalha em Portugal. Trabalha com informática também. Ele participou muito, o Patrício participou muito, a Patrícia, o Marcelo. O Patrício e o Marcelo, eles vieram bem depois que o grupo existia. Tá. Aí depois, quando eu saí do grupo, eu deixei o grupo com eles. Eles continuaram. Eles continuaram. Só que assim, teatro, qual era o objetivo do Nascente? O meu objetivo era levar a minha mensagem para as pessoas. Era fazer inclusive a gente fez vários anos o Natal Solidário, que a gente ensaiava a peça, apresentava, arrecadava alimento e distribuía para as pessoas pobres. A gente fez isso vários anos, acho que uns 4 anos seguidos. Então, assim, o meu objetivo era levar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de fé, de esperança, de que a vida pode ser boa, pode ser melhor, que a gente não tem que viver sofrendo. As pessoas precisam entender que, assim, desafio a gente tem? Tem. Demais da conta, né? Tem. Sempre tem. Agora, o que é que limita as pessoas? As dores que elas carregam e não procuram resolver. Porque que tranca as portas, nessas dores vão... Porque quando você guarda, Charles, uma dor para você que você não resolve, ela te acompanha a vida inteira. Se você tem coragem de enfrentar ela uma vez, você sabe o que me deu um gás maior nesse ponto? Quando eu estava mais ou menos 6ª, 7ª série, eu entrei na biblioteca para pegar um livro e eu achei um livro, ele era um livro grosso, assim, Colunas do Caráter, eu não sei se você conhece, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro o enredo do texto. Ele falava meio assim, algum tempo atrás eu vi uma crítica nele falando que ele é meio masoquista. Mas ele, desde aquela época, ele já tem a base, que é a base que eu trago na minha terapia. Na terapia que eu faço, na terapia que eu fiz comigo mesma e que eu trago com as pessoas. O que é? Se você tem uma dor, encara ela. Encara ela. Por quê? Porque isso é da mente humana, isso é da vida, é a lei da vida. Se você não aprende uma lição, é escola, o que acontece? Você chega no final do ano, não aprendeu a lição, você repete. E a vida, e a lei da vida é essa. Se você viveu um desafio e você não aprendeu a lição que você tinha que aprender com aquele desafio, a ponto de você passar por ele novamente e ele não te doer mais, a vida vai te trazer situações e situações que vão te causar a mesma dor até você resolver aquela dor e aprender a lição que ela está te ensinando. Porque você pode ser mais forte, porque o objetivo do cérebro, do inconsciente da gente é esse, é fazer com que você seja feliz, ele te protege da dor. Mas como? Ele te protege e ele busca sempre a sua felicidade, a partir do momento que você viva as situações de forma que elas não doam. Por quê? Porque assim você se torna mais forte, você se torna mais feliz, certo? E às vezes a gente vive naquela... Por isso que traz as dores sempre repetindo. Isso, a gente às vezes vive naquela corrida do rato de laboratório, né? Sempre correndo do ciclo e ficando, deixando... Enquanto você não resolve, se repete, a dor repete. Eu acredito e é em todas as áreas da vida, e isso é comprovado. É um livro, você está falando agora, está começando... igual você perguntou, você leu o final do livro? Li o livro todo. E tem estações que a gente vai... Gente, eu estou falando do livro aqui, deixa eu mostrar aqui para a nossa audiência. Voltando para Casa. Eu tive no lançamento aqui do livro Voltando para Casa, da Vera,
e estava lotado de gente, ela passou umas mensagens, contou a história, e eu me identifiquei muito. Eu adquiri o livro, li o livro, e tem umas passagens, principalmente essas do pai, né? Passagens do pai que eu me identifiquei, né? E assim, é um livro que é um livro que te ajuda, que te auxilia, né? A Vera, você também, esse lado seu terapeuta, mais voltado como uma coisa mais, não vou falar catedrática não, mas de fazer cursos, de se preparar melhor. Quando que foi isso aí? Porque isso aí está no livro, a gente percebe no livro que o seu amadurecimento, o seu conhecimento, a sua pegada mais técnica de poder falar, de poder chegar nas pessoas. Então, né? o que acontece? Desde essa época desse retiro lá, eu comecei a estudar tudo que vem, tudo que está relacionado a traumas, a dificuldade de expressar, a dificuldade de comunicar. Eu procurei buscar meu lugar no mundo. Por que eu era daquela forma que eu me sentia? Por que eu me trancava para as pessoas? Porque realmente essa ficha caiu, sabe, Charles? Aí o que acontece? A partir daí eu comecei a buscar tudo. O teatro, igual eu te falei, eu amo a arte. De tudo, de todas as formas. Então veio tudo junto. Eu comecei a tocar na banda de música aqui. Tocava com instrumento? Eu toquei clarinete 3 anos e depois passei para o sax alto. Eu toquei acho que uns 15 anos na banda de música. E hoje eu toco um pouco de teclado e estou aprendendo violão. Comecei há algum tempo, aí parei e agora eu estou retornando para o violão. Cantei um pouco no grupo de oração também, apesar de não cantar muito bem, que eu sou melhor tocando e compondo do que cantando, mas isso também veio. Aí o teatro surgiu, eu via propaganda do curso de teatro, eu trabalhava em Divinópolis, via propaganda do Marcus, aí eu resolvi fazer. Eu fiz primeiro a iniciação ao teatro, que foram pouco tempo, e depois eu fiz 1 ano e meio de oficina de teatro. Com o Marcus. Lá no Marcus. Por quê? Porque o teatro ajuda. Demais da conta. Ele Nós falamos ajuda. aqui do Valci, Para quem é tímido, com ele. Minhas ajuda alunas, muito. Minhas alunas que nossa, tinha uma aluna lá que ela não falava, ela não conversava. Aí nós postamos aqui, ela falou assim, eu conversava assim, vocês que não puxavam, mas não conversava não. Agora destrambelhou a conversa, tá toda extrovertida. Outra coisa que eu acho que me ajudou muito, você sabe o que, Charles? Trabalho de escola. Apresentar trabalho na escola. Tá. Apresentar trabalho na escola. Só para você ter uma ideia, quando eu estudei, o Pedro Paulo dava aula de geografia para mim no mês de setembro ou outubro do ano que ele deu aula para mim a primeira vez. Ele deu um trabalho, eu apresentei, eu fui na frente, apresentei e eu assim, eu sempre fui uma boa aluna. E em termos de apresentar trabalho, apesar dessa minha dificuldade de comunicação, apresentar trabalho eu nunca tive dificuldade. E eu lembro que após, assim, no finalzinho da aula, ele virou e falou assim, hoje eu ouvi pela primeira vez a voz de uma aluna aqui da sala. Pedro Paulo falou? A primeira vez que eu ouvi a voz dela, no final do ano. Então, assim, e tinha gente da escola que achava que eu era muda, porque nunca tinha me visto conversando, sabe? Então, a partir de tudo isso, eu sempre busquei, eu sempre quis melhorar, eu sempre quis voltar. E como diz o meu sobrinho um dia, ele falou assim, Tiverinha, aonde está a sua dor, aí também está o seu propósito. E realmente eu acredito demais nisso. Então, Charles, eu sempre estudei um pouco, mas o curso de terapeuta mesmo, ele veio para mim em 2018, mais ou menos, 2019, desde 2018. Esse que eu fiz a formação, o primeiro que eu fiz a formação, porque foi assim, eu estava casada ainda, em meu casamento em crise, acabou em 2018 para 2019, eu me divorciei em 2019, então esse foi um período que eu estava muito traumatizada. Foi muito complicado para mim, para o meu menino, né, para o meu ex-marido também. Então, assim, nessa época, eu descobri esse curso e eu comecei a fazer. Então, me formei logo ali em 2019, aí eu já fiz a parte do estágio, toda aquela preparação. Eu passei primeiro pelo processo terapêutico para poder curar as minhas dores, não é coerente também você
querer ajudar se você está precisando de ajuda. É a primeira então coisa, eu fiz esse processo todo, fiz todo esse processo e comecei a atender desde 2020. E eu sempre estudo, tudo que é voltado ao cérebro me fascina, a como o cérebro funciona. Aí me perguntaram assim, mas terapia e analista de sistema, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque é tudo muito lógico. Quando você começa a estudar o cérebro, que você vai ver que está tudo ligado, você vê que é tudo muito lógico, né? Então, hoje eu faço também, eu estou fazendo pós-graduação em mediação de conflito e faço, tem também um pouco de constelação familiar e estou estudando psicanálise voltada à terapia. Então, tudo isso me dá e tudo que eu venho, né, estudando, que eu estudo muito de física quântica também, eu já vi muito. Eu estou nessa viagem de física quântica toda hora, todo dia. E as pessoas ficam assim, mas você não é católico, você já foi até ministro da Eucaristia, você fica vendo. Nada, aí você sabe o que é que as pessoas pregam que é a lei da atração, força da atração? Uhum. Isso tudo é bíblico, só que mudaram o nome. Não Jesus já pregava, não é questão de força da atração, falava, é tudo, né? a própria Bíblia fala, aquilo que você acredita é o que você tem. Então, por que eu gosto tanto dessa parte de trabalhar com a terapia? Sabe por quê? Porque quando você tem traumas guardados, armazenados, esses traumas definem a crença interna que você tem. E tem o poder do eu sou, você já viu? E é por isso que fracassa, porque você começa a achar com aquela dor que você tem, aquele trauma que você tem, acha que você não merece, que você não é capaz. Eu não sou capaz, eu não sou E o que você isso. acredita é o que você tem, é bíblico isso. É o seu cérebro, o seu subconsciente mandando, te regendo. Isso é bíblico, né? Então, assim, aí, como se diz, está tudo ligado, a fé, o teatro, a música. Eu assim, para mim é tudo isso está ligado, é tudo vida, é tudo você viver, você, sabe? Tudo a ver, né, Vera? É tudo ligado. Eu comecei a comentar aqui sobre o dia do lançamento. A gente sempre tem uma expectativa no dia do lançamento. A gente estava tudo perfeito. Foi aqui no Hotel Dona Josa, aqui lá no saguão ali embaixo. Eu fui, né? Foi numa sexta-feira. Um sábado, né? Sábado geralmente é apertado, as pessoas estão com outros compromissos. Era o dia do rodeio de Vinópolis. O dia do rodeio de Vinópolis e tal. Aí, só que, gente, se eu chego 10 minutos eu não achava lugar. Teve gente que ficou em pé. Tem gente que ficou na porta lá, em pé, né? A pé não, em pé. Você esperava aquele movimento todo, aquela movimentação toda? Ô Charles, alguma coisa aqui dentro dizia que teria bastante gente, mas eu não imaginava assim. Quando eu procurei lugar, para falar a verdade, minha primeira opção era a Carmocred. Eu fui primeiro que a editora, assim, me prometeu entregar o livro e ela entregou em 3 meses e ela me entregou com 6. Então eu não pude marcar nada antes. Enquanto eu não pegasse o livro, eu não podia marcar, porque senão eu marcava e depois não tinha livro para poder apresentar para as pessoas. Então, assim, ela me entregou e dentro de 20 dias eu tive, no início de maio, e eu não queria passar de maio sem fazer o lançamento. Porque junho, segundo assim, os cursos que eu fiz para escritores, não é um bom período de lançamento de livro. Mas é porque eu não queria passar de maio mesmo. Então, assim, a Carmocred mandei o ofício, levou umas 2 semanas para eles me retornarem e falaram que não podia. E eu fiquei perdida, né? Para onde que eu vou? E o Luiz, ele até é meio primo da minha mãe, o Luiz da rádio, o Luiz Lavadeira, que eles falam, gente boa pra caramba. Aí eu liguei para ele e falei, Luiz, você que é uma pessoa muito entendida, muito conhece tudo, me ajuda a encontrar um lugar para lançar o livro. E foi ele que me falou de lá, sabe? E acabou que deu certo. Eu fui lá, vi, falei, não, o lugar é pequeno. Então, assim, mas de qualquer forma, o que eu fiz? Eu entreguei para Deus, falei assim, que estejam... o meu intuito com esse livro é realmente fazer com que as pessoas se identifiquem e vejam que tem como resolver. O objetivo dele é ajudar as pessoas a identificarem os traumas e ver que dá para resolver. E procurar ajuda se for preciso. Aproveitando para falar do livro, se alguém quiser adquirir o livro, gente, porque o livro vale a pena, viu? Eu adquiri,
não a gente lê, a gente vai lendo as estações que são leitura fácil, são as estações por onde a personagem dela, não posso ficar dando muito spoiler, né, mas ela tem uma personagem que tem as orientações e ela vai passando, são as estações de coisas que às vezes a gente vai se identificando, né, de vivências que a gente vai se identificando. A nossa audiência que quer adquirir o livro, como é que faz? O livro eu deixei disponível aqui na livraria da GEL, da Giovana, aqui onde vende os livros católicos de igreja ali. Do lado do Genivaldo, né? Da loja de bicicleta. Ah, tá. Do Genivaldo. Então é aqui pra cima da Marf ali, né? Descendo lá direito. Lá, quem quiser, o livro está disponível lá. Ele tem na Amazon também, só que lá tem frete, né? Não compensa. Para quem está de Cajuru, pode pegar aqui. Resumindo a história do livro, o que é o livro? Eu criei uma personagem, selecionei histórias verdadeiras, não é mentira, são histórias verdadeiras. Assim, histórias, na realidade, cada estação tem um misto de histórias minhas com de vários clientes meus. Por que eu fiz isso? Igual você falou que se identificou, você não foi a única pessoa. Eu tenho recebido vários retornos de pessoas que estão se identificando com as estações do livro. Então, o que é cada estação? É um misto de situações que eu peguei de vários clientes, porque os traumas, no fundo, são os mesmos. Muda o endereço, talvez um pouquinho da história, mas no fundo o trauma é o mesmo. O reflexo pode ser, né, acaba sendo o mesmo. De um pedaço ali que fui eu, passei até comentei, né? Alguém da família chega e fala, você não vai dar em nada, você não vai ser nada. Sim. Aí você fala assim, mas no caso ali eu acho que você fala que era que era irmã da personagem. Da personagem, a irmã da personagem. Sim, aí eu falei, nossa. E isso, Charles, essa história, são várias pessoas que estão nessa situação. São pessoas, então, assim, eu peguei as histórias que se repetem mais e eu juntei, criei uma personagem. O que ela faz? Ela chega num ponto onde não tem mais para onde ir, a vida dela está tudo fracassando, está tudo dando errado. Aí, a partir daquele momento, ela é desafiada, alguém desafia ela a fazer uma viagem, sem saber para onde vai, sem destino, sem levar bagagem, mas de cara aberta, de peito aberto, disposta a enfrentar o que ela vai encontrar. E em cada estação, ela revive uma situação dolorosa da vida dela que gerou um trauma e um bloqueio que é o que está impedindo ela de progredir na vida. E a partir do momento que ela enfrenta em cada estação esses traumas, esse bloqueio é eliminado e quando ela chega no final da viagem, ela é outra pessoa. E é tão engraçado que chega num ponto da estação que ela fala, agora eu não tem como voltar mais. Não tem como voltar. É tanta coisa que eu já superei que o negócio o que vier é o que eu tenho que... Né? Então, assim, eu acho que a caminhada você tem que ir, né? Não pode se esconder, né? Ou trancar a porta do quarto, porque... É a questão do livro que eu te falei. Se você enfrenta... Olha um exemplo muito, muito simples e muito claro. Imagina que você está sentado na sala da sua casa e desconfia que tem alguém lá fora querendo entrar. Se você não conferir, você não vai dormir, concorda? Mas eu não vou lá fora ver, mas você não precisa ir lá e enfrentar uma pessoa ou de qualquer forma, mas você vai verificar. Por quê? Porque se você não vê se realmente tem uma pessoa, você não vai dormir, você vai passar a noite inteira preocupado com aquilo. Agora, se você chega lá e olha, não tem nada, é cisma, você vai dormir tranquilo, certo? Então, na vida é assim, se você tem uma dor, um problema, se você não resolve, você esconde a dor, ele vai por mais que você não se lembre, porque tem trauma que você não se lembra, mas o cérebro da gente ele é tão perfeito e tão assim, as coisas te marcam tanto que, por exemplo, o que acontece com o seu inconsciente? Eu te falei que ele está sempre buscando a sua felicidade. A principal característica é que ele registra tudo. Por exemplo, a gente está aqui conversando, nosso colega Céu foi lá fora, voltou, o carro passou lá fora, seu cérebro está registrando tudo isso, por mais que você não esteja prestando atenção. Quando acontece alguma coisa dolorosa na sua vida, o que acontece?
O seu cérebro registra tudo. Ele registra iluminação, ambiente, sons, ruídos, cheiro, sabor, se você estiver comendo alguma coisa. Aí o que acontece? Você pode esquecer, porque tem coisas que você realmente não lembra. Por quê? Porque dói tanto que o seu inconsciente te protege de lembrar aquilo. Só que aquela situação ficou guardada. Se ela ficou guardada e a dor dela está armazenada, qualquer som, cheiro, sabor, qualquer coisa que lembre aquela situação que chegar, você não vai lembrar dela. Você pode até não lembrar. Você vai sofrer. Mas a dor você vai sentir. Por quê? Porque você não resolveu. E tem um problema, Charles, tem até um vídeo no meu canal. Eu tenho um canal, eu tenho 3 canais que eu trabalho. Eu tenho de música para adulto, que é o Vera Lúcia Gonçalves, que é onde eu tenho as músicas no YouTube. No YouTube. Eu tenho Ana Raio de Sol, que é onde tem as músicas infantis, e os videozinhos que eu estou postando. As músicas infantis eu já faço baseada para poder ajudar a criança já a ir resolvendo esses traumas. É o meu objetivo. Então, tenho feito a letra das músicas já buscando isso aí, a criança ir resolvendo esses traumas. Mostrar para ela que quando ela está triste, não está errado. Se ela está sentindo raiva, não está errado, é sentimento. E ela tem que enfrentar esse sentimento dela para curar. E o que as outras pessoas dizem, se humilhou, se falou mal, tem mais a ver com a outra pessoa do que com ela. Eu acredito mais nisso. Tem mais a ver com a outra pessoa do que com ela. Tem mais a ver com ela do que com você. Te critica negativamente, te joga para baixo. Você sabe qual o principal motivo que as pessoas te ofendem? Porque você tem uma característica positiva que ela gostaria de ter e ela não consegue. É um reflexo. Ela vê em você um reflexo daquilo que ela queria ser e ela não consegue, ou daquilo que ela é e ela quer mudar e não consegue. E muitas vezes isso é inconsciente, até na pessoa que agride, né? A pessoa, ela chega e pum, pai, se você falar isso para ela, fala não, ela nega. Ela fala, não é isso não, é você que não presta mesmo, é você que não tá. Mas aí Charles, a gente é o reflexo do outro. Toda vez que você critica o outro, é o seu reflexo ali no espelho, né? Os 3 dedos, né? Se apontam, tem 3, né? Mas, Charles, a gente julga as pessoas por aquilo que a gente é e sente. Por aquilo que a gente é e sente. Porque se você olha para uma pessoa, de repente, acontece muito, as pessoas olham e cismam que o outro está julgando, está falando mal, não porque a outra pessoa teve essa intenção, mas porque a pessoa sentiu que foi ofendida, sentiu que a outra pessoa quis. Por quê? Você sabe por que acontece isso? Porque a pessoa carrega um bloqueio muito grande, um trauma muito grande de rejeição ou de abandono. Isso faz com que a pessoa, muitas pessoas que têm, a maioria das pessoas que têm trauma de rejeição, elas não saem, elas não vão à festa. Porque antes que a pessoa me rejeite, se eu for lá, eu vou ser rejeitado. Porque ela está sempre achando que as pessoas estão olhando para ela torcido, estão rejeitando ou vão rejeitar. Então, elas não vão. E eu me lembrei de um negócio simples que você falou, que às vezes esse abandono pode ser uma coisa tão... que você nem viveu, né? Assim, sua mãe, você chorou, eu lembro que você falou isso. Sim. Você chorou lá, bebezinho, chorou lá. Sua mãe estava apertada, estava lá fazendo tal, e ela não te atendeu aquela... atendeu na hora, você acha que ela te abandonou. Foi abandonado, e aquilo você... Carrega para a vida toda. Carrega para a vida toda. Aí o que acontece? Esse tipo de pessoa é uma pessoa que se doa muito, faz muito, tudo o que pode pelo outro, às vezes se doa tanto e está tão em cima das pessoas que sufoca. E acaba sendo abandonada de verdade porque sufoca. E acaba esquecendo e não faz nada por ela mesma, acaba se esquecendo de si mesma ou não tendo nada em troca. Porque ela acaba incomodando as pessoas e aí ninguém quer saber de estar com ela, quer estar perto. E acaba abandonando de verdade. E tudo isso é reflexo dos traumas que as pessoas carregam. E haja trauma, né? Nossa, haja a gente com trauma, pessoas então, assim, com traumas. Esse livro é uma síntese disso. E eu não sei se você conseguiu identificar a sacerdotisa, quem é a sacerdotisa? Eu tenho que voltar. A sacerdotisa é quem faz o desafio para a Renê para fazer a viagem.
Ela Sim. uma coisa, o tempo uma coisa, inteiro, uma coisa muito instigando. E depois, para cada estação, ela fala assim: parabéns, você cumpriu essa etapa, você tal. Ela instiga e depois no final fala assim: você venceu, né? Você tá... O meu projeto agora, Charles, não é deixar esse livro. Eu vou pegar ele. O meu projeto agora é pegar esse livro e postar vídeos no YouTube fazendo um estudo sobre ele. Um estudo sobre cada estação para levar as pessoas a entender, nessa estação aconteceu isso e isso, o reflexo é esse, o problema, né? O bloqueio é esse, o trauma é esse, para que as pessoas realmente se identifiquem. Porque ninguém merece passar uma vida inteira sofrendo. E não precisa, Charles. Não precisa. E o pior que, assim, não é só o trauma psíquico. Isso é transformado em doença, em diabetes, cânceres. Eu vejo o pessoal com síndrome do estômago, irritado, isso, aquilo lá, e gastrites, e úlceras, e nervoso, e depressão, até que desemboca na depressão, na ansiedade. Você sabe o que é depressão? É o excesso de passado, excesso de pressão. Né? Excesso de pressão. É como se você fosse... Durante a sua vida, você vai vivenciando coisas. É como se em cada situação você pegasse uma pedra e colocasse no ombro. Você vai pegando um peso e vai colocando, e vai colocando. Aí chega uma hora que se você soltar uma peninha, arria tudo. E essas pedras são os fardos, né, de acontecimentos, são você acha situações que negativas. Eu pensava muito, eu sou forte. Até que eu contei para você que o terapeuta da voz, vieram outras pessoas, que eu fui buscando, senão que eu vi que a coisa destravou, eu falei, deixa eu busquei psicólogos, eu falei, não adianta, tem que ter essa sacerdotisa aí para poder, né, dar esse... Você falou de doenças de parte física. Tem um cientista, um geneticista, ele estuda células-tronco há mais de 50 anos. Bruce Lipton, não sei se Bruce você Lipton, eu leio muito ele, o Bruce Lipton, Joe Dispenza. Você conhece o teste dele das células-tronco? Não. O que ele fez? Ele conseguiu provar. Ele ficou muito tempo tentando mostrar para as pessoas e ele fez os testes. Isso é comprovado cientificamente através dos testes que ele fez, esse geneticista. O que ele faz? Ele estuda as células-tronco, as células embrionais, que são as células que formam os tecidos humanos. O que ele fez? Ele pegou uma célula. Você sabe que o processo das células, de multiplicação da célula, uma vai se dividir em duas, se dividir em três, em quatro. Então, o que ele fez? Ele pegou uma célula e colocou ela no processo para ela se dividir. E o que ele fez com isso? Ele pegou um composto que é o sangue, é compatível, é o sangue humano, porém ele cultivado em laboratório. O que ele fez com isso? Para provar que a parte emocional influencia, que o que define se a sua célula vai ser uma célula saudável ou vai ser uma célula que vai produzir câncer, não é o DNA, não é a genética. Ele provou isso. Como que ele provou? Ele pegou essa célula, colocou ela para se multiplicar, deixou ela se multiplicar. E ele dividiu as células geradas de uma única célula em 3 grupos. Em um grupo, ele colocou elas nesse sangue de laboratório e alterou a química de 2 deles. Ele colocou química diferente nos 3. A primeira parte gerou osso, a segunda gerou músculo e a outra gerou gordura. Era a mesma célula. Você concorda que deveria gerar a mesma coisa? Mesma coisa, gerou 3 coisas diferentes. O que mudou ali? O que mudou? O composto químico que estava no sangue. Quem que é que ordena os hormônios, adrenalina? Tudo isso, você sabe que isso influencia no seu organismo. Da conta. Essa emoção, a vibração. A adrenalina, por exemplo, o hormônio do estresse, por exemplo, ele te ajuda, ele te impacta, né? Te dá. Só que quando em excesso, quando o tempo todo, ele te prejudica. Esse excesso de adrenalina aí ele cai na corrente sanguínea. Ele prejudica, né? Então, assim,
o que ele comprovou com isso? Quem que coordena os hormônios? Não é o emocional? Não é o emocional? Você é o observador, né? Então não é o emocional? É emocional. Então, sim, o coração é por 100 exemplo, vezes mais potente que o cérebro. Sim, o que causa adrenalina, né? É a emoção, a descarga então, de emocional. O que ele comprovou com isso, Charles? A partir da sua parte emocional, se você descarrega algo que pode prejudicar a sua célula, ela vai ser uma célula que vai ficar doente. Tanto assim que terapeuticamente tem muita gente que sofre fibromialgia, que faz terapia e não tem mais nada. Pois é essas terapias que eu acredito. N situações, o Dr. Joe Dispenza é um estudioso disso aí. Então ele fala que ele já viu remissão de cânceres, remissão de doenças, de pessoas que estavam em cadeira de roda levantar. Então, só com a mudança da frequência. É só você mudar a sua frequência. Então, assim, como que é que você muda a frequência? É de acordo com aquilo que você acredita. E isso é bíblico de novo, Charles. Que o próprio Cristo falava: se creres, farás milagres como esses que eu faço e ainda maiores. Por quê? Você vê o tanto que você acredita. A gente tem isso, a gente tem o poder de se curar. A gente não precisa existe. Você falou um negócio, eu lembrei da epigenética. A epigenética é que vem contra a genética, que fala assim, que está tudo no DNA, por exemplo. Se o seu filho, o que você passou, as doenças que você teve, não sei, o seu filho não precisa ter, meus filhos não precisam ter, por exemplo, a doença, porque eles vão escrever a história, vão escrever o DNA, vão escrever a genética deles. Chama epigenética. Já comprovaram muito disso, que os casos de câncer, ele tem muito a ver com a parte emocional. Demais da conta. A parte emocional. Você já ouviu câncer de mama? Você já está falando, por exemplo, câncer de mama. A mulher segura tanto, retém tanta emoção, fica tanto problemas intestinais, gente, tem muito problema de intestino. Você sabe que geralmente são pessoas que têm problema familiar. Eu acredito demais nessa. São pessoas que têm problema familiar. Mas vamos aqui, agora vamos dar uma sacudida nessa sapucaia. Esse assunto mexe comigo e a gente vai ter que fazer Vamos falar de música. E a música? Quando que a música entrou na minha vida? Eu sempre amei música. Adoro dançar. Gente, para quem não sabe, ela cria jingles, cria música, fez as nossas aniversário e não para. Sertanejo, música de igreja, samba tudo. E tal. E ela fez umas músicas tão bacanas. Foram 3 músicas para o nosso projeto Escritores na Escola. E nós exibimos lá no palco principal com os meninos no fundo. Foi um negócio muito bacana. Como é que é esse negócio de compor? Igual eu estava te falando antes da gente começar, né? Eu sempre escrevi. Daí música, e música e poesia tem, né? E já tocava na banda, né? Já tocava na banda. Esse texto aqui, ele foi transformado em... Aliás, esse livro todo, os textos daqui foram transformados em música. Esse aqui é o primeiro livro, né? Meu primeiro livro de poesia. Detalhe. Esse não tem mais não, já vendeu tudo. Quero lançar ele de novo. Essa poesia então Charles, eu sempre gostei muito de música. E então, quando eu era bem jovem, bem novinha ainda, eu entrei para a banda de música. Eu toquei na banda de música uns 15 anos, me parece. Eu entrei, aprendi trompete. Eu lembro que quando o primeiro dia eu entrei e fiz aquela parte lá que você aprende a ler partitura, né? Solfejo, aquelas coisas todas, aprendi com Boró. Né? Tá. O Boró que na época o avô do Givago. Isso. Era ele que tomava conta da banda. Eu conheci o Boró. O Boró a gente almoçava. Era uma pessoa muito humilde, muito legal, assim, deu a vida dele pela banda. Depois que ele morreu, eu fui saber que ele era o cara da banda, né? Não, o Boró da banda. Ele segurou a banda. A gente almoçava direto, gostava de sentar com ele, porque ele falava baixinho, quietinho, muito bom. Então, eu lembro no primeiro dia que eu fui, eu peguei primeiro um trompete. Aí ele me ensinou como que era que fazia o sopro e tal. Eu peguei o instrumento e deu o primeiro sopro. Ele olhou assim para mim com aquele olho brilhando. Ele falou: menina,
tem quase 60 anos de banda. Primeira vez que eu entrego um instrumento para uma pessoa que atira um dó limpinho, igual esse que você tirou aí agora. Você nem sabia o que era nem dó. Nem sabia o que era o dó. Não, o dó eu sabia, eu não sabia... Tirar um dó de um trompete. Que eu tava tirando, assim, de primeira, tirar um dó, principalmente porque o trompete você faz na boca, né? Não, eu aprendi, porque primeiro a gente aprende a ler partitura, depois é que... Achei que era de primeira, você chegou e deu o instrumento, você foi... Não, eu primeiro fiz, você né, fez aprendi a parte teórica, e depois ele veio me apresentar o instrumento. Mas mesmo assim, você tá doido, é muito difícil. Só que o trompete, assim, eu fiquei com ele pouco tempo. Aí logo em seguida precisava de clarinetista para a banda. Eu lembro que a banda na época tinha muitas mulheres. Aí de repente saiu todas as mulheres, ficou só eu de mulher lá na banda. Aí a banda passou a ser a banda infantil, porque era tudo novinho, né? Aí tinha lá o Marquinho, tava, o Tiago, o Dani. Então, assim, era que a galera tudo novinha mesmo. Então, assim, eu comecei na banda e depois eu passei para o sax. Eu toquei clarinete 3 anos, depois passei para o sax alto. O sax, às vezes eu tocava até na igreja, então, assim, é um instrumento que eu amo de coração também. Depois eu tive que parar porque eu tive problema nos dentes, eu tive que colocar até aparelho, então, assim, eu sentia muita dor, incomodava bastante. Aí eu acabei deixando a banda, mas, assim... Tem teclado, tem teclado em casa. E desde aquela época, eu achei poucos dias, como eu te falei, qualquer pedaço de papel servia para eu escrever, sempre serviu. Então, assim, eu nos meus guardados, eu achei poucos dias, até uns 2 meses mais ou menos. Sabe aqueles papel de pão antigamente? Aquele papel cor-de-rosa, colorido? Então, eu achei 2 músicas que eu tinha escrito. Uma para Nossa Senhora e uma falava de Jesus, que é da época que eu ajudava na igreja, que eu era catequista, ajudava. Então, eu peguei essas músicas, gravei um áudio delas, subi lá na plataforma que eu uso para poder gerar minhas músicas. E hoje estão no ar, estão rodando aí já a música. Essa de Nossa Senhora chama Ensina-me a Rezar. Ensina-me a Rezar. Então, assim, eu tenho... Igual eu te falei, esse livro aí eu transformei ele quase todo, em música. Eu tenho muitos textos escritos, muitos mesmo. Então, eu estou pegando eles e adaptando. Esse aí do final, aí, por exemplo, tem uma música muito bonita que tá rolando aí nas plataformas. Todo Homem. Todo homem ao nascer traz em si um sonho que desencadeia em porções singulares, compondo a essência da vida. Eu achei esse poema aqui... Esse foi, eu criei especificamente para leitura do... Posso ler todo? Pode. Então vamos lá, gente, vamos lá. Presta atenção, hein? Tô igual na sala de aula. Todo homem ao nascer traz em si um sonho que desencadeia em porções singulares, compondo a essência da vida. Todo homem ao crescer identifica-se, fortalece e se realiza. Torna-se capaz de amar. Todo homem se faz gente, acredita na vida, compreende, ama, sonha e torna-se capaz de realizar. Mas hoje não quero falar de todos os homens, quero falar de você. Quero falar do seu jeito discreto, do olhar terno, do sorriso doce e do calor do abraço que me conquistaram. Preciso falar do carinho, do afeto, de vida vivida das flores, do amor completo, do amante e do cúmplice que encontrei em você. Chique demais, viu, Vera Lúcia Gonçalves? Uma mulher escrevendo um poema pra gente, é isso aí, a gente... E virou música, viu, Charles? Virou música? Virou música. Pois é, gente, o acesso... Eu adaptei algumas coisas aí, porque assim... Eu vi a letra aqui... Então, tá lá tem todas as plataformas de música, tá disponível no YouTube... no Deezer, Spotify, então, gente, quiser... Apple Music. Qual que é o título? Todo Homem? Essa música aí chama Todo Homem. Todo Homem. Vera Lúcia Gonçalves. Vera Lúcia Gonçalves. Quem quiser curtir lá um pouco... Vou gostar. Pode acessar, curtir. Tem o Ana Raio de Sol, que o Ana Raio de Sol são músicas infantis também. Música para crianças. Voltadas para... Tudo no YouTube também, Ana Raio. Todas as plataformas de música. Inclusive no Instagram, se você quiser usar lá quando for fazer seus posts, tem lá, viu, Charles? Beleza. No Instagram, no Facebook, a gente já vai usar TikTok. uma das músicas que ela compôs
umas músicas aqui para o nosso podcast, né? Então, já vai usar, e a gente vai falar, ó, gentileza da compositora Vera Lúcia, né? Eu tenho, Charles, muitas músicas já nas plataformas. Eu tenho álbuns de sertanejo, alguns de igreja. Para falar a verdade, os assim que estão mais em alta são os de músicas religiosas. Gospel, né? De música religiosa. São músicas de igreja. A música que, por exemplo, a paróquia postou no dia da festa Nossa Senhora do Carmo, fui eu que compus também, fui eu que criei também. Ó. Então, o que eu faço com a música? Eu faço as letras, eu defino as melodias são minhas. Eu apenas... só que assim, se for, por exemplo, eu pegar uma música minha e achar quem grava para mim, eu não achei. Eu não consegui quem quisesse cantar as minhas músicas e gravar para mim. Então, o que eu fiz? Eu descobri uma plataforma internacional que me permite produzir as músicas com a minha melodia, com o jeito com a minha letra, do jeito que eu quero. Eu escolho os ritmos, eu faço geralmente uma mistura de estilos. O que fica bom demais, uma fica mistura muito de chique. estilos, geralmente não é um só. Eu gosto muito de usar o violão dedilhado, que eu acho muito bonito, que eu coloco muito nas minhas músicas, o piano. Igual eu te falei, tem a música Onde Eu Pisar. Ela é baseada no livro de Deuteronômio. São 3 citações, 3 versículos do livro de Deuteronômio, que é uma consagração do dia e da vida a Deus. Você falou que está com mais de 200 visualizações. Ela está com 229 mil visualizações no YouTube, só no YouTube. Mas no Facebook e no Instagram tem mais visualizações que no YouTube, só que lá eu não consigo ver a quantidade. Mas assim, eu tenho recebido bons retornos das músicas também, então assim, e não para, muito né? feliz Assim, com isso. É uma compositora incessante, uma escritora também incessante. O meu objetivo com tudo, em escrever o teatro, a música, é levar uma mensagem para as pessoas para que elas entendam. Você está aqui para viver e viver bem. E viver bem. O próprio Cristo disse isso. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é o quê? É você se sentir realizado pessoalmente, financeiramente, sentimentalmente, na família, em todas as áreas da sua vida. E o que eu vejo é ajudar o próximo. E o que você... Ajudar as pessoas. Sim. E o que está te impedindo... Você tem que correr atrás a gente mesmo e resolver, que às vezes entendeu? A gente mesmo. Então é isso, o meu objetivo é isso, é fazer com que as pessoas entendam que elas podem ser felizes. Elas podem. E os outros, o que os outros pensam, o que os outros dizem, tem mais a ver com eles do que com a própria pessoa. A felicidade. Então, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensem, você está aqui para ser feliz. E ser feliz tem que ser o seu objetivo principal. Entendeu? Então, essa é a mensagem. Ô Vera, a gente tem assunto aqui, principalmente quando você fala de terapia, de música, a gente tem assunto para a gente virar à noite. Mas o nosso podcast aqui... Ele tem um tempo, né? Então, assim... Falei muito. Não. Falou... você vai voltar aqui mais vezes. A gente, tem livros, gente. Tem mais livros para lançar, né? Você falou antes aí em off. Eu tenho um livro escrito já. Eu até comecei uma campanha aí do Projeto Zahara, né, que algumas pessoas participaram comigo, algumas lojas, a gente andou postando alguns vídeos. Então, esse livro, ele conta a história da minha mãe. Então, meu objetivo com o Projeto Zahara era mostrar um pouco de Cajuru, sabe? Das pessoas de Cajuru, do que acontece em Cajuru. Porque ele começa... o que é o livro? Ele chama Traços de Perfeição. Traços de Perfeição, ele conta a história da minha mãe. Não, ele não foi lançado ainda. Ele está pronto, mas eu não lancei ainda. Então, ele está para ser lançado. Eu lancei esse aqui antes dele. Mas ele conta a história da minha mãe, que era uma pessoa muito humilde, e o exemplo que ela me deu de vida é o seguinte: na simplicidade dela, no amor que ela tinha à vida e às pessoas, ele começa com 2 citações bíblicas: sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo, e amai o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso porque lições.
Quais são as lições que a minha mãe me passou? Minha mãe tinha um coração enorme, era uma pessoa muito humilde, uma pessoa que se amava do jeito que era, uma pessoa que tinha um coração tão grande que ela não olhava para quem podia ser um estranho. Se batesse na porta e falasse, eu quero um prato de comida, não tinha pronto, ela ia para a cozinha e fazia. Ela tratava bem todo mundo. Isso ela ensinou a gente, a tratar as pessoas bem. Uma pessoa de uma fé enorme. E na simplicidade dela, no jeito dela de viver, né, a cada dia eu observava, assim, se eu começar a observar a vivência dela, a cada dia ela se aproximava mais dessa perfeição que é pregada na Bíblia. Por isso, traços de perfeição. É a história dela. E é vivendo de forma natural, na simplicidade, na humildade dela, no amor que ela tinha pelas pessoas. No exemplo dela de vida. Você me fez lembrar da minha também, da minha mãe. E era muito sensível, o Charles. Minha mãe, uma vez, ela virou para mim e falou assim, Verinha, eu tive um sonho tão engraçado com uma vizinha nossa. Eu sonhei que ela estava passando, que ela me contou que ela estava passando falta das coisas, que ela estava passando necessidade. Nesse mesmo dia, Charles, essa dona passa na porta de casa, na parte da tarde, e a minha mãe, ô fulana, a senhora não acredita que eu sonhei com a senhora? Eu sonhei isso e isso com a senhora. A mulher olhou para ela com os olhos cheios d'água e falou assim, ô minha filha, você não acredita que isso é verdade? Ela contou a história e a história era verdadeira. Do sonho que ela tinha tido. E a dona falou, você não acredita que isso é verdade? Você sabe o que minha mãe passou a fazer? Todo mês, toda semana, ela pegava uma sacola de verdura, de fruta, e mandava para essa dona. Ela começou a ajudar ela. Então, minha mãe era assim, uma pessoa muito humilde, sabe? Perfeito ninguém é. Ela tinha os defeitos dela? Com certeza tinha. Mas o exemplo que a minha mãe me deu, eu não conseguia ver defeito na minha mãe. Muito pelo contrário. A gente era muito amiga, assim, ela tinha um amor enorme por todos os filhos, muitos filhos, né? Ela teve 11 filhos. E ainda ajudou a criar neto. E você falou que você era uma das mais novas, né? Das mais novas. Então, assim, acaba que era a família muito grande e ela é uma pessoa extraordinária. Você herdou isso dela, através da sua terapia, através dos livros, através da música, você vai auxiliando as pessoas, ajudando as pessoas da melhor maneira possível, na medida do possível. O outro projeto que eu tenho, igual eu te falei, também é parecido com esse, só que é para criança. Eu quero fazer, chama Escola de Superpoderes. Aí eu tenho a intenção de lançar uma coleção de livros infantis, sabe? Onde eu posto videozinhos no YouTube, estou fazendo as músicas que ensinam as pessoas a olharem para dentro de si e adquirir superpoder. O que seriam esses superpoderes? Isso para esses meninos de hoje. É vencer os medos, vencer a dificuldade. Saber, aprender que ela tem valor de verdade, que tudo que ela quiser ela pode conseguir a partir do momento que ela invista naquilo, que ela não precisa se sentir menor porque o outro falou mal, sabe? Eu fiz um trabalho, Charles, com o pessoal, com os meninos do Cordeiro de Deus. Sei. E tem uma menininha lá linda, 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 linda. E sabe qual que era o maior problema dela? Os meninos faziam bullying com ela, porque ela era gordinha. Mas a menina é linda. Linda. Aí, o que eu fiz? Eu tirei foto dela e fiz um encarte, fechei assim, com EVA, coloquei as duas fotos dela lá dentro. Levei para ela e falei assim, eu vou te mostrar a pessoa mais linda desse mundo. E eu quero que você guarde isso e todo dia você vai abrir isso aqui e vai colocar isso no seu coração. Essa é a pessoa mais linda desse mundo. E vai olhar para essa menina todo dia e vai ver o quanto que ela é linda. Deve ter ficado... Aí, pouco tempo... No dia do festival literário, do Arraial Literário, ela esteve lá. E me abraçou. E ela escrevia cartinha para mim. Chique. Ela escreveu cartinha para mim e falou assim, eu queria te agradecer muito por você me ajudar a vencer os meus bloqueios e os meus medos. Ela tem quantos anos? Ela deve estar com 10 agora. Nossa senhora, é criança. É uma criança. E é linda a menina. E os coleguinhas faziam bullying com ela por ela ser gordinha. Então, assim, tem esse projeto também que eu quero pegar esses vídeos e transformar em livrozinhos, sabe? Para as crianças, para já tratar desde criança os traumas, ajudar a vencer esses traumas.
Ô Vera, para uma última conversa nossa, você falou tanta coisa bacana, tanta coisa legal, mas eu queria que você fechasse o programa, o nosso podcast aqui, mandando uma mensagem, falando do que você quiser, né? Pelo menos uma mensagem. Gente, olha, a Vera tá sempre nessa vibe de ajudar as pessoas, não importa a idade, não importa, né? Ela falou das crianças, falou do livro, desse livro aqui que ela trata dos problemas dos pacientes, dos clientes dela, né? E ela está externa isso no livro, né? Eu lembro que você falou assim, sem citar nomes, viu? Sem citar nomes, são só situações que as pessoas se identificam. Isso é muito bom. Eu queria que você passasse uma mensagem para nós, para a gente finalizar o nosso bate-papo. E já deixo o convite aqui, para quando você for lançar um livro lá que você fala da sua mãe, ou o Zahara, o Kids lá, o livro para as crianças. Se for lançar os dois, vão vir cá, já fica o convite para você vir aqui, claro, para a gente poder falar deles. Tá bom. Certo? Ô Charles, eu quero falar para você, né, para quem estiver ouvindo também. A minha mensagem é que eu já falei. Você está aqui para ser feliz. Então faz valer a pena, sabe por quê? Ninguém vai cumprir o papel que você veio fazer aqui. Ninguém vai viver a vida que você veio viver aqui. E sabe o que acontece? As pessoas podem falar, podem criticar, podem julgar, mas isso tem mais a ver com elas. E outra, ninguém paga as suas contas, ninguém sofre os perrengues que você sofre quando você está doente, quando você está com um problema. Muito pelo contrário, às vezes nesse momento as pessoas que a gente vê realmente que as pessoas não estão nem aí para a gente. Quando a gente mais precisa, às vezes a gente não encontra. Então, quer saber de uma coisa? Vive a sua vida. Se tem bloqueio, se tem dificuldade em alguma área, seja qual for a dificuldade, por mais que as pessoas pensem que é pequenininho ou que não tem valor, busca ajuda se precisar, mas resolve seus problemas e quer saber de uma coisa? Seja feliz. Não interessa o que o outro fale, o que o outro pense, o que o outro diga. Você está aqui para ser feliz e é isso que importa. Não importa a profissão, não importa qual seja o sonho. Você fala, mas é muito grande, eu não tenho dinheiro para isso. E daí? Quando eu fui para a Serra da Piedade, eu não tinha dinheiro para pagar. Quando eu comprei o meu carro, zero, eu não tinha dinheiro. E Deus me ajudou e providenciou. Tem até um vídeo no meu canal que conta essa história. Assiste lá para você ver. Eu não tinha dinheiro e eu comprei. E ando nele, para baixo e para cima. Então, assim, qualquer sonho que você tiver, você é capaz. Deus te deu possibilidade. Você é filho do dono do mundo, do universo, de tudo. E tudo que você precisar, Ele vai te dar. Então, viva a sua vida, seja feliz. Se tem dificuldade, se tem problema, procura ajuda, bola para frente. E os outros são só os outros, né? Ficou aí a dica da Vera Lúcia Gonçalves. Eu também desejo que vocês tenham muitos desejos, e que esse desejo concretize, principalmente o de ser imensamente feliz. É os meus votos também, os votos da Vera, para que a gente possa espalhar isso, né? Muita felicidade, muita saúde. E sabe o que é, fechando, o que é uma coisa que as pessoas pensam, ô Charles? Eu quero ser feliz. Eu vou buscar ser feliz, mas eu vou ser feliz lá na frente, eu vou encontrar a felicidade lá. Felicidade agora já. A felicidade a gente tem em cada momento que a gente vive, sabe? Aqui agora. Nas coisas pequenininhas, nos momentos que a gente tem com a família da gente, com os amigos, nos lugares que a gente for, nas pequenas coisas. Isso aqui para mim, foi uma felicidade poder lançar esse livro. É uma felicidade. Acordar de manhã quando e eu respirar. recebo uma mensagem, por exemplo, no meu celular, das pessoas agradecendo pela música que eu postei lá, que ajudou elas no dia delas. Então, isso também é felicidade. Esses são os pequenos momentos. Isso. Quando eu acordo de manhã e faço meus agradecimentos por mais um dia de possibilidade, mais um dia de estar com as pessoas, mais um dia de ir para o meu trabalho feliz, ganhar meu dinheiro, isso é a minha felicidade. E o principal, Charles, que esse livro leva para as pessoas e que é importante as pessoas estarem cientes é o seguinte: é bíblico, né?
aquilo que você acredita é o que você tem na sua vida. Se você acredita que você está triste e começa a remoer, vai ser sempre mais. Então, busque sempre acreditar no positivo, no melhor, naquele de bom que está por vir, né? E bola para frente. Agora, dicas da Vera, Lúcia Gonçalves e dicas do nosso programa, do nosso podcast Cajuru em Prosa. A gente vai fechando aqui, Vera, eu queria já te agradecer, que foi uma aula de alto astral, uma aula de autoconhecimento, de autoajuda. E quem quiser conhecer o livro da Vera, está aqui na livraria aqui da GEL, né, da Giovana. E muito obrigado você que esteve até aqui. Aproveite bastante o seu dia, aproveite os seus momentos, seja feliz. E até o próximo episódio, até o próximo programa nosso, podcast Cajuru em Prosa. Fiquem todos com Deus. Falou, Vera, obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, Charles.